Olá amigos, aqui é o Rui do Legado da Fiel, diretamente do Parque São Jorge, onde grandes jogadores passaram por aqui. E hoje eu vou falar de um setor específico para mim, na minha opinião, o meio de campo. Mas antes de falar desse meio de campo, eu gostaria muito que você já desse um joinha e que você se inscrevesse no nosso canal se você não estiver inscrito. Que você possa ativar o sininho para receber as notificações e também compartilhar com seus amigos. Então, bom, na minha opinião, o meio de campo é o cérebro do time. Time que a bola não passa pelo meio de campo dificilmente vai conseguir jogar. E historicamente a gente sempre teve grandes meio de campos. Só para lembrar, o primeiro meio de campo que nós tivemos na nossa vida, na década de 10 ainda, o primeiro time que entrou em campo era Polite, João da Silva e depois Jorge Campbell. Depois nós tivemos Ciasca, nós tivemos Pérez, tivemos Neco, né? Tivemos Amilcar, tivemos Policiari, tivemos Aparício, jogadores realmente que deram uma sustentação daqueles campeonatos primeiro que nós tivemos em 14 e 16, o tricampeonato, os primeiros, segundo, terceiro tricampeonato, com jogadores realmente espetaculares, que tiveram muita importância nas nossas conquistas naquele momento. Chegando na década de 50, talvez uma das mais espetaculares da nossa história, porque em 51 foi a primeira vez que um time de futebol conseguiu fazer mais de 100 gols numa edição do Campeonato Paulista, coisas fez 103 gols em 1951, já tinha um meio de campo formado por Roberto Belangeiro, que veio aqui na época veio aqui do Maria Zélia, com o Luizinho, que também veio do Maria Zélia, e com o Carbone. Carbone era um meia, mas além de ser um meia, era um artilheiro espetacular, como dizia a própria música que foi feita na época em homenagem ao Baltazar. Ele rivalizava muito com o Cláudio Cristóvão Pinho e rivalizava muito também, na época, com o Baltazar. Realmente era um jogador de uma dinâmica e fazia gol de tudo quanto era jeito, tanto é que esse ataque fez 103 gols, né, gente? Realmente foi espetacular. Com o passar do tempo, os jogadores foram parando, foi rareando as suas conquistas, e na década de 60, 70, realmente uma mudança muito grande. Talvez o pior momento da nossa vida, mas foi o momento em onde nós tivemos os melhores jogadores, talvez possivelmente nessa posição para aquele momento. Nós tivemos grandes craques: Dino Sani, Servilho, Swing, Dirceu Alves, Samarone, Adãozinho, Evaíro Príncipe. Nossa, Evaíro Príncipe quando veio da Portuguesa realmente era uma esperança. O grande Rivelino realmente que fez história aqui jogando durante 10 anos, não conseguiu nenhum título de expressão, mas para mim foi um dos maiores camisa 10 que já jogou nesse time aqui, né? O Mosca, que veio na época que veio da Ponte Preta, que era um craque, mas não conseguiu se firmar. Nelson Lopes, que era da categoria de base, mas infelizmente também não conseguiu se firmar. Então, quer dizer, o Corinthians trazia, montava grandes times, mas os nossos adversários eram melhores naquele momento. A academia do Palmeiras era realmente algo fantástico. O Santos de Pelé, naquela época, era a ascensão do Santos. Na década de 60, praticamente de 10 títulos, ganharam 8. Era muito difícil de competir, gente. Mas o tempo foi passando, foi chegando na década de 70, começou a vir jogadores como o Givanildo, o grande Givanildo que veio de Santa Cruz, o Luciano também, o Basílio que veio da Portuguesa em 75, o Russo que veio naquela época também para jogar no nosso time, do Madureira, o Neca que veio do Grêmio, grande meia também. Então o Corinthians começou já a ganhar um outro corpo, até chegar novamente à conquista do título de 77 com esses jogadores. Na década de 80 foi chegando outros jogadores como o Birubiru, o desconhecido Birubiru, né? Já havia chegado também naquele momento o Zenon chegando, Zenon, espetacular Zenon, o Sócrates, o grande Sócrates. Sócrates é um capítulo à parte, né, gente? Ele foi um jogador tão inteligente que, apesar da sua pouca disposição física, da sua pouca capacidade orgânica de jogar, ele não se cuidava, ele sempre falou muito bem isso, mas era um gênio dentro do campo. Ele fez o quê? Ele fez a torcida começar a pensar. A torcida do Corinthians era muito impaciente, ela vaiava, ela já criticava muito o time durante o jogo. E depois que ele começou a falar com a torcida, a torcida começou a entender a maneira como ele se comportava dentro de campo, a torcida começou a apoiar, e isso vem até hoje. Possivelmente, que acho que a única torcida que torce mesmo, empurra o time o tempo inteiro no Brasil, seja do Corinthians, que não para de cantar, que empurra. E naturalmente, como as outras, se o time não estiver bem, depois ela vai cobrar. Mas enquanto isso não ocorrer, ela vai estar apoiando, ela vai estar ali incentivando, carregando literalmente o time nas costas. Então esses jogadores foram importantes. Aí chega a década de 90, já começa a chegar o Somano, já começa a chegar o Márcio, chega o Neto, né, o grande Neto, o jogador Tupanzinho, jogadores realmente que, eles podem até não ser craques, jogadores exímios, mas a identificação que esses jogadores têm que ter com a torcida, o que é? Disposição e raça.
Se esses caras tiverem isso, eles ganham tudo aqui dentro. Porque realmente é o que a torcida do Corinthians se importa. É com a sua devoção, com a sua determinação e com o seu empenho dentro de campo. Ganhar e perder faz parte do esporte. Isso aí é normal. A gente só não aceita um time que perca sem morrer dentro do campo, sem se matar dentro do campo. Até porque nós já passamos um período muito grande com isso acontecendo e isso fez com que a nossa torcida crescesse mais e mais. Passado esse período, depois veio os anos 2000, aí começou um ano mais, né? Já começaram a vir jogadores de uma outra capacidade técnica, como Vampeta, como o grande Fred Rincon, capitão do nosso primeiro título mundial em 2000, a chegada do Ricardinho, que ninguém conhecia, Marcelinho, né? Jogadores realmente que fizeram o time jogar. O time jogava por música, era um time fantástico. E é interessante que Vampeta e Rincon, nenhum dos dois eram cabeça de área original. Eles eram um segundo volante. Mas o time ficou tão consistente, com uma zaga muito bem lá atrás, elaborada pelo Gamarra, que era um líder lá atrás na zaga. O Corinthians conseguiu realmente montar um time fantástico em 98, 99 e 2000. Passou esse período, nós tivemos outros grandes jogadores aqui chegando, nós tivemos, depois na década de 10, já de 2010, a chegada do Danilo, a chegada do Alex, a chegada do Douglas, a chegada do Ralf, do Elias, do Christian, jogadores realmente que tiveram uma importância demais. Nós tivemos aí durante praticamente 10 anos um meio de campo muito sólido, realmente o meio de campo mais forte do Brasil. Naquele momento era do Corinthians, com esses jogadores que eu estou falando. Aí futuramente tivemos aí o Rodriguinho, né? Tivemos também o Ralf, nós tivemos aí o próprio Danilo, que foi um jogador espetacular. A chegada também importantíssima do Renato Augusto, um outro cérebro, um jogador espetacular que tinha uma dinâmica de jogo fantástica. Infelizmente foi embora para o Fluminense, mas nós já deixamos aqui o nosso agradecimento pelo tempo que ele jogou. Foi um profissional exímio, um cara que representou muito bem a nossa camisa, tá? Um cara espetacular, um gênio, um craque. E dentro de campo também, enquanto teve pernas, enquanto teve coração, correu e lutou pela nossa camisa. Então era isso que eu queria falar. Eu acho que nenhum time do mundo consegue ser tão espetacular se não tiver um meio de campo que realmente seja consistente. Não só de craques. O Corinthians nunca foi feito de craques. Teve alguns craques maravilhosos, teve importantíssimos, também teve. Mas o coração do time aqui, o meio de campo do Corinthians pulsava. É o amor, é a dedicação, é a garra, é o carrinho. Lembro muito bem também, estava até esquecendo aqui, desculpa, Zé Elias, o grande Zé Elias, o Márcio Bittencourt também, jogadores realmente que tinham uma disposição, uma garra, que representavam muito bem a nossa camisa, que suava a nossa camisa realmente com muita dedicação, com muita devoção. Então, gente, eu gostaria muito de deixar esse muito obrigado a vocês que jogaram pelo nosso meio de campo, que nos representaram com tanta dignidade, que passam aqui pelas alamedas e são reconhecidos pelos torcedores. É isso que a gente deixa na vida, deixa a nossa história. Eu espero ter contado um pouquinho mais da história para vocês, que vocês deem um clique aí, dê um joinha, tá bom? Se você não tiver inscrito, que você se inscreva no nosso canal, que é muito importante, que você ative o sininho e que você compartilhe. E até o próximo episódio e vai Corinthians! Vamos, meu timão, não para de lutar. Aqui é o lado de lá.